Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensavam que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse-lhe a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai celestial, nós suplicamos agora no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a bênção do Senhor, a aplicação do Senhor, a palavra do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, a palavra que o Senhor designaste para esta noite. Ó Deus, que ela produza os frutos em cada coração. Ó Deus, abençoando, despertando, alimentando, esclarecendo, iluminando a vida de cada um de nós. Ó Deus, fala pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito a cada coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, essa parábola, ela é muito preciosa. Além de preciosa, é uma parábola muito interessante, essa parábola aqui. Só o Senhor Jesus para contar uma parábola como essa. É muito interessante essa parábola. Mas eu quero deixar claro, irmãos, muito claro mesmo, que essa parábola não tem nada a ver com lei trabalhista. Nada, absolutamente nada. Não tem nada a ver. Jesus também não está ensinando como os trabalhadores devem ser pagos. Também não. E nem se trata de direitos humanos. Essa parábola, irmão, é essencialmente acerca do reino dos céus. Jesus não está ensinando como se paga um empregado, como se paga um trabalhador, não é nada disso. Essa parábola é essencialmente acerca do reino dos céus, onde a graça e a generosidade de Deus é o fator predominante. O versículo 1 diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para
a sua vinha. Então, o reino dos céus é semelhante. Jesus quase sempre, poucas vezes que não, que ele iniciava uma parábola dizendo, porque o reino dos céus é semelhante. Porque o reino dos céus é semelhante. Jesus sempre começa, ou quase todas as parábolas, dizendo que o reino dos céus é semelhante, daí ele começa a contar a parábola. São 37 parábolas que Jesus contou, que está registrado nas Escrituras Sagradas. Então, quase sempre ele começa. E o reino dos céus é semelhante, e assim como essa aqui também. Então, um dono da casa. O que é um dono da casa? É um dono da vinha. É um dono da vinha. É um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Talvez para a colheita das uvas. Talvez para a poda das parreiras, da videira. Então ele saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então os trabalhadores, irmãos, naquela época que trabalhavam por dia, eles iam na praça antes de nascer o sol. Por isso que fala de madrugada. Era ali que os donos da vinha contratavam eles para o trabalho, para cuidar da vinha. Então era de madrugada. Olha o versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então eles acertaram a 1 denário por dia. Então 1 denário era uma moeda que valia o dia de um salário, o dia de salário de um trabalhador. Era um bom salário. 1 denário por dia. Era um bom salário para um trabalhador. Versículo 3 e 4, acompanha na tua Bíblia. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Então, 3ª hora é 9 horas da manhã. Então, um lhe contratou às 6 horas da manhã. Esses aqui ele contratou às 9 horas da manhã. Então, 9 horas, o dono da vinha, ele passa novamente na praça e contrata outros trabalhadores. E disse, vos darei o que for justo. Ele não fala quanto, ele fala, vos darei o que for justo. E o versículo 5, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Então, hora 6ª, meio-dia. Hora 9ª, 3 horas da tarde. Os judeus contam o dia assim, começa às 6 da manhã. Até às 6 da tarde é um dia, naquela época contava um dia, 6 da manhã, 6 da tarde. Então, hora 9ª, 3 horas da tarde. Então, ele contrata um às 6 horas da manhã, outro às 9, outro ao meio-dia e outro às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Versículos 6 e 7. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? No versículo 7, responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Então a hora 1/10, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Irmãos, há pessoas que são chamadas por Deus no alvorecer da vida. São as crianças, os pré-adolescentes. Deus chama. Outros são chamados na juventude. Outros na fase adulta. E outros na velhice. É assim que Deus chama. E até aqueles que Deus chama no leito de morte. No finalzinho da vida, como o ladrão da cruz. Nós pregamos esses dias aqui. Como ladrão na cruz. Irmão, eu já presenciei Deus salvando, Deus dando um novo nascimento em quase todas essas faixas etárias. Principalmente na última. Eu já vi isso. No leito de morte, Deus salvando pessoas, chamando. Deus chama.
Olha o versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Esses trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, das 5 às 6 da tarde, e ganharam 1 denário cada. O dono da vinha, o dono da casa, só tinha estabelecido, irmão, o preço da diária com aqueles que foram contratados de manhã, às 6 horas. 1 denário. Ele se acertou só com aqueles primeiros, que ele saiu de madrugada, passou na praça e contratou aqueles trabalhadores para a sua vinha, a 1 denário. Só com esse. Os contratados às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, foi dito que eles receberiam salário justo, mas não sendo especificado a quantia. E aos que foram contratados às 5 horas da tarde, não lhes disse nem mesmo que seriam pagos. O proprietário disse apenas: ide também para a vinha, o versículo 7. E eles receberam 1 denário cada. Trabalharam 1 hora só, receberam 1 denário cada. Olha o versículo 10. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada. Isso lhe causou um descontentamento imediato. Imediato. Versículo 11 e 12. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, eles receberam o combinado, o que mereciam, 1 denário, mas murmuraram, ficaram insatisfeitos com o que havia recebido e também invejosos do que receberam, trabalhou só 1 hora, recebeu também 1 denário. Então os murmuradores não disseram que o patrão tinha sido injusto, mas que ele tinha igualado o salário daqueles que tinham trabalhado só 1 hora. Olha aí, igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, pensa seriamente nisso. Esses trabalhadores foram pagos primeiro. Se eles teriam ido embora, eles tinham ido embora contentes. E também contentes com o senhor da vinha que os contratou. Eu não sei quantos aqui que entenderam o que Jesus quer explicar aqui. Se entenderam isso. Isso pode acontecer com cada um de nós. E tem acontecido. Com cada um de nós pode acontecer. Então pensa, irmão, se esses trabalhadores tivessem sido pagos primeiro, aqueles que começou às 6 horas da manhã, tivessem sido pagos primeiro e sido liberado, não havia murmuração nem descontentamento. Não havia. Eles tinham recebido aquilo que era justo, aquilo que foi contratado, aquilo que foi acertado. Eles teriam recebido e ido embora contentes, satisfeitos por ter ganho o pão daquele dia. Eles tinham feito isso. Mas era necessário, diz a palavra de Deus, que começasse o pagamento pelos últimos. Foi o dono da vinha que mandou o seu administrador proceder assim. Foi ele. Olha o versículo 8 novamente. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores
e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então era necessário que os chamados, foram chamados de manhã cedo, testemunhasse o pagamento feito aos chamados por últimos, para que se ressaltasse tanto a justiça como a bondade do Senhor da vinha, que representa Deus. Representa Deus. Pensa isso. Se eles tivessem recebido primeiro, eles iam embora contentes. Mas como que eles foram os últimos, eles viram que aquele que trabalhou apenas 1 hora ganhou igual eles que trabalharam o dia todo. Versículo 13 e 14. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Tanto quanto a ti. Essa resposta, irmão, do dono da vinha foi completa e esmagadora. Esmagadora, ele chama de amigo. Amigo, não fiz injustiça nenhuma. Eu quero dar a eles 1 denário também. 1 denário. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu. Mas eu quero dar também a eles 1 denário. Tudo que restou a esse murmurador foi pegar o seu salário, o seu denário e ir embora. Irmão, no coração do crente não pode ter espaço para inveja, irmãos. De jeito nenhum. Não pode ter espaço para inveja das bênçãos de Deus derramadas na vida de outros. E às vezes acontece isso. Porque ele, não eu. Porque Deus deu o dom para ele, não deu para mim. Porque Deus chamou ele para tocar, não me chamou. E assim tem acontecido, irmãos. Tem acontecido. Isso não pode acontecer. Haver no coração do crente inveja das bênçãos que Deus derrama na vida de outros crentes, de outros irmãos. Não tem, não pode. Os trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora, eles precisavam também sustentar suas famílias, da mesma forma que aqueles que trabalharam o dia todo. Eles não eram preguiçosos, não eram, mas porque ninguém o havia contratado. É o versículo 7. O dono da vinha pergunta: por que estão aqui até agora? Eles falaram: porque ninguém nos contratou. O que nós vamos fazer? Estamos aqui desde amanhã, mas ninguém nos contratou, ficamos aqui até o dia inteiro, eles ficaram lá na praça esperando alguém para contratar eles para o serviço. E esse dono da vinha, que representa Deus, foi generoso. Vai para a vinha também. Não falou nada que ia pagar, nem que não ia pagar. Só mandou ir para a vinha. Então os trabalhadores queixosos eram egoístas, irmãos. Era mesquinho. O dono da vinha era generoso. Deus dispensa a sua graça como Ele quer. Como Ele quer. Ele é Senhor. Ele nunca é injusto com ninguém. Ele apenas é mais generoso com o outro, mas não injusto com ninguém. Ele é mais generoso. Olha o versículo 15, que é o versículo chave da parábola. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Que maravilha isso, né, irmãos? Que palavra, só Jesus para falar isso. Isso aqui tem que penetrar no teu coração. Porventura não é lícito eu fazer o que eu quero do que é meu? Irmão, muitas vezes a pessoa tem questionado por que Deus chama um, não chama outro. Tantas coisas a gente escuta, mas Deus é Senhor. Ele faz o que Ele quer, Ele salva quem Ele quer. Ele é Senhor. Ele nunca comete injustiça, nunca. Agora, essa palavra que ele diz aqui: os são maus aos teus olhos porque eu sou bom. Muitas vezes, sabe que acontece isso também com nós, irmãos? Então Deus, irmãos, Ele é soberano, Ele pode agir como quiser, como quiser. Porque dele, para Ele, são todas as coisas.
tudo procede dele. Tudo que existe vem de Deus. Deus é bom, é generoso. Nunca se deve ter mal aos nossos olhos saber que Deus derrama bênção e abundância sobre outras pessoas. Como ele diz aqui para o outro, são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Irmãos, tome muito cuidado com isso. Às vezes o nosso coração é enganoso, a gente fica ressentido porque Deus abençoou sobremaneira uma pessoa e não nós. Então são maus aos nossos olhos porque Deus foi bom com alguém? Irmãos, pensa nisso. Pensa nisso. Talvez nós ficamos invejosos, ressentidos, porque eu merecia, eu trabalhei e o outro que foi abençoado. Mas são maus aos teus olhos porque Deus abençoou, porque Ele quis ser generoso com aquela pessoa? Se a gente não cuidar, a gente pensa que sim. Ele sempre será justo em tudo. Só que Ele, às vezes, como Ele quer, como diz aqui, Ele é mais generoso. Mas injusto Deus nunca é. Deus nunca é injusto com ninguém. Não podemos nutrir nenhum sentimento de injustiça. Nenhum. Irmão, muito de nós tem que admitir que, ao nosso ver, parece um pouco injusto mesmo, né? Não parece? A gente pensar assim, meio por cima, dá a entender. O que trabalhou apenas 1 hora, das 5 às 6 da tarde, recebe igual ao que trabalhou das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde. Suportou a fadiga e o sol, como ele diz. Não parece? Se a gente pensar bem, parece que houve uma injustiça mesmo, mas não houve. De forma nenhuma. Ninguém recebeu menos do que o combinado. Mas o que houve aqui foi uma abundância da generosidade de Deus. A generosidade foi tremenda aqui. Deus quis dar, pela sua graça, pela sua soberania, o mesmo que Ele deu para aquele que trabalhou o dia todo. Ele não fez justiça com aquele, ele tinha combinado 1 denário. Mas Ele quis dar a esse que trabalhou 1 hora a mesma quantia. A mesma quantia. Então, o critério humano não é o mesmo divino. Parece que houve uma injustiça aqui, mas não houve. O que houve aqui foi generosidade. Deus foi muito generoso. O dono da vinha foi muito generoso com esse que trabalhou apenas 1 hora. Muito. Assim é o reino dos céus, irmãos. A graça de Deus não está limitada ao nosso conceito, ao critério humano, aos méritos humanos. Não, não. Se Ele quer salvar um ladrão que está morrendo na cruz, na última hora Ele levar para o paraíso, Ele faz. Tem gente que não aceita isso. Como que Deus salvou aquela pessoa? A pessoa foi isso, na hora da morte ele se arrepende, crê em Jesus e é salvo? Sim. Então as pessoas não entendem. A mente humana, o coração humano não entende as coisas de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Então Deus quis assim, Ele fez assim. Irmãos, essa é uma parábola que retrata a tremenda generosidade do nosso Deus. E também retrata o egoísmo, a inveja, o ressentimento do coração humano. Pensa nisso. Pensa daqueles trabalhadores que trabalharam 12 horas, eles fossem os primeiros que recebessem o salário. Eles iam embora satisfeitos, contentes, sem murmurar, agradecendo o dono da vinha, agradecendo pelo dia de trabalho, ganhou seu pão, vai para casa, feliz. Mas quando ele viu que o outro trabalhou só 1 hora e ganhou como ele, pronto. Aí azedou tudo. Aí vem a murmuração contra o dono da casa. Não falou que era injusto, mas achou que não podia ser assim. Ele ficou ressentido. Como? Como isso aqui trabalhou só 1 hora e igualaste a nós, que suportamos o calor, a fadiga, o calor do dia? Irmão, isso é o coração humano. Isso é o coração pecaminoso.
Isso muitas vezes é o nosso próprio coração. Irmãos, é muito profundo isso. É muito profundo. É algo assim tremendo. Pensa, eles trabalharam aquilo que era para ser feito. O dia todo, eles foram contratados para isso, receberam o dinheiro. Que bom, no final do dia, receber o salário. Se eles fossem dispensados, os primeiros iam embora felizes. Por que que houve essa mudança no coração deles? Inveja, dureza de coração, maldade. Em vez de se alegrarem também com aquele que ficou lá na praça sem ninguém assalariar, e esse dono da vinha, que representa Deus, foi tão generoso, pegou ele, mandou para a vinha e pagou. Mesma coisa se tivesse trabalhado o dia todo, ele podia ficar contente. Não acontece isso com nós, irmãos? Não acontece isso muitas vezes? Nós ficamos ressentidos porque o outro não fez nada e ganhou como nós? Pode ser no reino de Deus, na igreja, pode ser lá fora no mundo também, no trabalho. Quantos que reclamam? Ah, eu estou aqui na firma há tantos anos e o outro foi promovido. Outro que teve aumento. Às vezes acontece isso, o nosso coração é ruim, é pecaminoso. Eu fico imaginando isso. E o dono da vinha, ele falou para o administrador começar a pagar pelos últimos. Ele queria que os primeiros vissem a justiça e a generosidade dele. Ele fez questão disso. Porque ele sabia que essa parábola ia ser contada em todos os lugares. Está sendo contada nesta noite. A generosidade do nosso Deus. Então, cuidado, irmãos, para que não seja mal aos teus olhos Deus ser bom com alguém. Cuidado com isso. Isso acontece, isso tem acontecido. Você muitas vezes não pode, você não fala, mas você fica ressentido. Fica magoado por dentro. Você não fala com ninguém. Mas você fica lá murmurando, mas também, olha, como que pode isso? Como que pode? Você só não fala que Deus é injusto, porque você sabe que ele não é, né? Mas você fica assim. Mas não era para ser assim. Como? Cuidado, irmãos. Parecer mal aos teus olhos, porque Deus é bom com o outro. Que coisa triste é isso. E acontece. E acontece, irmãos. Muito. Encerrando aqui versículo 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos, irmãos, muitos, que aos seus próprios olhos pensam que são os primeiros. Eles podem ser os últimos, viu? Eles pensam que são o primeiro. O último versículo do capítulo 19 aí, antes de começar a parábola, no versículo 30, que é o 21. Então, o último 19, 30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então, não queira estar entre os primeiros que se tornarão os últimos, irmãos. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Queria deixar essa parábola ressaltando a generosidade do nosso Deus. Ele é soberano, ele faz o que quer do que é dele, o que quer do que é dele. E ressaltar também o coração pecaminoso do ser humano, a inveja, o ressentimento, porque o outro ganhou igual a nós, sem fazer nada, ou ganhou mais, enfim, Deus o abençoou. É mal aos teus olhos porque eu sou bom? Diz o Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai Celestial, quão é maravilhosa a tua palavra, Senhor. Somente essa parábola contada pelo teu Filho, Senhor Jesus Cristo, com sabedoria infinita, Senhor. Que essa lição, Pai, possa transformar nossas vidas. Ó Deus, que possamos, ó Deus, olhar para o Senhor como um Deus tremendamente generoso em todas as coisas, bondoso, um Deus gracioso. Ó Deus, mais um Deus sempre justo, que não comete injustiça. Não nos deixe, Pai Celeste,
o nosso coração, Senhor Deus, ser como desses primeiros trabalhadores, ó Deus, que murmurou porque outros foram abençoados com a tua generosidade. Não nos deixe, Pai, mas possamos nos alegrar vendo outros irmãos sendo abençoados, sendo chamados, ó Deus, sendo capacitados, sendo cheios do Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor faz conforme lhe agrada, conforme lhe apraz. Tudo é teu, o Senhor é soberano, mas que nunca seja mal nossos olhos o Senhor ser bom com outros. Nos abençoe, Pai, que possamos nos cuidar, ó Deus, e nos alegrar na bondade do Senhor para com os nossos irmãos, para com outras pessoas. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.